Oi pessoal, tudo bem? Beleza? Então, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre preocupação. Porque tem muita gente que se preocupa demais, né? Tá o tempo todo preocupado com que nota vai tirar, se tal coisa vai cair na prova, se aquilo que você tá falando é importante para anotar. Enfim, tem aluno que se preocupa demais e desnecessariamente, sem precisar. Não precisa se preocupar tanto assim, né? Porque há preocupações e preocupações. Não estou dizendo aqui pra você que é pra você se preocupar menos, aliás, não se preocupar com nada, né? Porque se você, não vou me preocupar com nada então não vou estudar. Não é bem isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que às vezes a gente tá falando em relação a começo de ano, por exemplo. Primeira coisa que a gente vai falar, o aluno já pergunta, isso aí vai cair na prova? Porque se for cair eu vou anotar. Mas como assim? Tudo que eu ensino vai cair na prova. Mas também não vamos dizer que vai cair na prova eu chegar na sala e dizer: bom dia pessoal, isso aí vai cair na prova? Porque se for cair na prova eu vou anotar. Também não é pra anotar tudo que eu falar, tipo, Alberto, presente, isso aí vai cair na prova. Também não é assim, né, gente? Vamos pegar leve, porque eu sei que vocês vão começar as aulas agora, mas as coisas não funcionam bem assim. Agora, o professor chega no quadro e escreve Greetings, primeiro assunto lá do sexto ano. Greetings, ou hello, how are you? Isso aí vai cair na prova? É claro que vai cair na prova, né? Você está na aula de inglês e nós estamos falando de um assunto que é referente à matéria, à disciplina de inglês. Você acha o quê? Que não vai cair na prova? Tem aluno que tem uma preocupação assim, que eu vou dizer, é exagerado demais. Preocupa-se com detalhes que são absurdos, chegam a ser ridículos. Tipo, eu vou escrever no quadro, eu tô escrevendo no quadro alguma coisa que tem a ver com o assunto, porque está no livro e tal. E aí eu coloco no quadro, é pra copiar? É pra copiar? Gente, olha, quando eu era aluno, quando eu era estudante, eu nunca perguntei pra nenhum professor se era pra copiar. Porque se eu achasse que era importante copiar, eu ia lá e copiava. Porque afinal de contas, quando a gente copia, a gente está anotando alguma coisa. Isso pode ser útil no futuro, quando a gente for estudar para a prova, não é? Mas isso não é nem o pior. O pior é quando a gente copia uma atividade no quadro e o aluno pergunta: quantas linhas pula? Eu nunca perguntei quantas linhas pula, porque é você que decide. Se você não quiser pular nenhuma linha e depois escrever lá embaixo do que você anotou, fazer a resposta lá embaixo, beleza, o caderno é seu, você que sabe. Se você quiser pular 2, 3 folhas, você que sabe, cara. Não tem isso de pula ali, pula quantas linhas, sabe? Isso vocês têm que parar com esse negócio, estudantes. Vamos parar com o negócio de perguntar quantas linhas pula, porque é preocupação exagerada, sem motivação. Primeiro dia de aula, primeiro horário de aula, o aluno já vai perguntando: como é a sua prova? É fácil? A sua prova é só de questão de múltipla escolha? Aliás, nem aluno não fala assim, aluno fala. É questão de marcar X? É questão de escrever? Calma, gente. Vamos pensar primeiro em aprender. Porque quando você aprende, não importa qual é o tipo de questão. Quando você está acostumado a ler e outra coisa. Aí a gente vai aplicar a prova. Vai lá no dia de aplicar a prova, tá lá todo mundo preocupado e tal. Aí sim, essa preocupação até que é válida. Tá ali todo mundo concentrado, daqui a pouco o aluno: professor, não tô entendendo a questão número 2. Aí lá vou eu, né? Vamos lá, vamos olhar a sua questão número 2. Leia o enunciado. O aluno vai lá e lê. Complete as sentenças com os verbos entre parênteses no simple present. Ah, tá, agora entendi. Como assim agora entendeu? Quer dizer que aquele tempo todo você não tinha lido o enunciado? Olha que isso acontece demais. Muitos alunos sequer leem o enunciado. Pessoal, eu sei que vocês não leem nenhuma postagem que os seus colegas, seus amigos postam no Facebook, mas poxa, vamos ler o enunciado, né? Pelo menos o enunciado, porque ali vai dizer o que é que você deve fazer. Eu coloco muitas questões assim, eu colocava, agora não faço mais isso não. Agora eu deixo tudo bem claro no enunciado, porque eu fui aprendendo, né? Com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo na experiência de professor de inglês. Aí eu vou lá e coloco questão de interpretação de texto. Gente, quando a questão de interpretação de texto é perguntada em português, a sua resposta supõe-se que deve ser em português, que aí o
professor ou examinador vai olhar e vai avaliar. Ah, a pessoa conseguiu fazer, entender o texto e aí ele soube desenvolver uma resposta relacionada ao texto. Mas aí isso não funciona com muitos alunos. Você tem que dizer, colocar em letras maiúsculas, caps lock e às vezes em negrito e sublinhado. Aí você coloca lá, responda em português, responda em inglês ou answer in English. Mas se você botar answer in English, muitos alunos que têm preguiça de prestar atenção na aula não vão saber também. Aí lá vou eu colocar, responda em inglês, maiúsculo, negrito, sublinhado. Ai, ai, quantas vezes a gente se depara com na hora de corrigir com as respostas tudo em inglês. Quando você colocou lá bem grandão, responda em português. E aí você coloca responda em inglês e a resposta está lá toda em português. De que adianta colocar tanta coisa no enunciado? De que adianta ser tão específico e tão claro? Mas a gente tem que ser, porque a gente se resguarda assim, né? A gente não precisa ficar dizendo, olha, eu avisei, ou apenas só na palavra, né? Gente, no dia da prova, eu avisei que tinha que responder em inglês, ou que tinha que responder em português, mas já estava lá. E aí o aluno se preocupa sem necessidade com coisas que não precisa estar se preocupando, a não ser que realmente tenha dificuldade de leitura, de interpretação de texto. Isso acontece bastante. Mas ao mesmo tempo não se preocupa com aquilo que realmente precisa, que é com estudar, que é com estar prestando atenção na aula, que é com estar anotando na hora que precisa anotar. Por que só pensa nisso quando está na beira do precipício ou se afogando ali e aí sim pensa em estudar? Vamos aproveitar que está começando o ano agora e daqui a pouco começa o ano letivo para a maioria dos alunos, né? Porque tem aluno que ainda está terminando o ano letivo, que são os alunos da escola pública, pelo menos aqui no meu estado, né? Aqui em Sergipe. Mas aqueles que vão começar o ano letivo, já vou dando uma dica. Gente, vamos prestar atenção desde o começo, vamos estudar desde o começo, vamos fazer de tudo para que a gente possa ter um ano diferente do ano passado. Se ano passado você ficou de recuperação, se ano passado você teve dificuldade para passar e passou apertado, passou raspando, como o pessoal diz, vamos dessa vez ter uma nova atitude, que aí você vai realmente estar se preocupando com o que realmente importa. Mas também não vai criando caso antecipadamente, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Senta que lá vem a história. Tinha um casal que estava num carro viajando numa estrada quase deserta e estava de noite e o carro quebrou o carro. Deu um problema lá no carro e o carro teve que parar. E no meio do nada, na estrada, totalmente deserto, tudo escuro, as trevas dominavam ali. Só que aí eles pensaram, e agora? O que a gente vai fazer? Ai meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E eles olharam e lá no horizonte, lá no finzinho do horizonte, tinha lá uma casa bem pequenininha, dá pra ver uma luz tremeluzente assim, lá no final do horizonte. Eles falaram, vamos lá, de repente né, lá tem, sei lá, um telefone, ou de repente lá tem uma peça, alguma coisa que a gente possa nos ajudar. Sei lá, vamos, vai que, né? Vai que. E eles vão andando, né? E é um pouquinho longe. E à medida que eles vão andando, eles vão dizendo, peraí, o marido vai dizendo, mas e se, já pensou se lá tiver um cara durão ou um cara mal educado que já abre a porta falando, o que é? O que vocês querem? E nem deixa a gente falar nem boa noite, nem explicar nada. Ah, eu, hein? Que coisa. Não. Mas já pensou se lá tem uma pessoa que é um bandido, um criminoso, que já chega vindo com a faca assim e... igual os doidos. Já pensou? E eles continuam andando. Ah, imagina, não vai ser assim não. Já pensou se é uma mulher com um bafo ruim, bafo de onça, e ela abre a porta e fala, pois não, e a gente... E eles continuaram andando e pensando em várias coisas,
só coisa ruim que poderia acontecer. Já pensou se quando quem abre é uma criancinha perdida e que não sabe de nada e que, para piorar as coisas, é surdo e mudo, a gente não fala língua brasileira de sinais, a gente não fala Libras? Quando chegaram lá na casa, finalmente, bateram na porta e aí a pessoa abre, um homem abre e fala: boa noite. Não, quer saber de uma coisa? Não precisa não. Fica aí com a sua peça, fica aí com o seu telefone, que eu não preciso do seu telefone não. E se tiver uma criança surdo-muda aí, pode guardar ela aí, pode deixar ela quietinha aí, que eu não quero saber. Eu não falo Libras. E tenho dito. E saíram e foram embora. A pessoa se preocupou tão antecipadamente, sem necessidade, e quando chegou na hora, não sabia o que dizer e falou coisa errada, e aí acabou não tendo o que queria, o que precisava. Gente, vamos ter calma e vamos com calma com as preocupações, porque elas existem, mas é como diz a música lá do Mowgli, o Menino Lobo. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Então vamos viver em paz, somente com o que é necessário. Vamos também nos preocupar com o que é necessário somente, porque aí a vida vai ser vivida em paz, beleza? Então, um bom ano pra você e se preocupe somente o necessário. Valeu? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí no like aí no YouTube. Assina aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha nas redes sociais e deixe seu comentário dizendo: eu me preocupo muito ou eu não me preocupo nada, e a gente vai vivendo somente o necessário. Valeu? Um abraço, tchau!